volta com Saúde e Bem-Estar, são 7 horas e 58 minutos. Muito obrigada pela participação aqui da Andressa. Ela disse que está no Alto São Manuel, na casa da avó, e está acompanhando o programa e gosta muito. Temos também o Pedro Alves, ele está aqui conosco também, está no Santo Antônio. Quer saber se vai ter sorteio? Já não entre no clima. Não sei, vou perguntar de Lara se está sorteio de senha. Não estou nem sabendo dessa situação. Mas obrigada, viu, Pedro, pela sua atenção. Temos também aqui o João Maria, que está nos acompanhando. Temos a Fernanda, que está no Alto São Manuel também. Obrigada, Alto São Manuel. Estou ligadinho na TCM 10. Muito obrigada. Vamos continuar falando do nosso tema hoje, que é os sintomas da menopausa, né? Tem, inclusive, aqui um assinante que ela colocou que aos 38 anos ela começou a ter esses sintomas estranhos. A menstruação não diminuiu o fluxo, mas ela fica enjoada, irritada, sente muito calorão, parece que esse calorão atinge a todas. Tem a questão da menopausa precoce, né, doutora, também? Tem, na verdade, quando a mulher entra na menopausa, né, a questão que eu falei, 1 ano após a pausa da menstruação natural, ela entra na menopausa, antes dos 40 anos é considerado como menopausa precoce. O normal mesmo é a partir dos 45, entre 40 e 45 fica ali. Mas antes dos 40 já é considerado precoce, aí realmente tem uma indicação maior de reposição, tudo, porque é antes do tempo. Mas no caso dela, 38, pelo que eu entendi, né? 38, mas ela ainda não entrou na menopausa. Na verdade, falhas, né, no fluxo. Ela nem comentou, na verdade, do fluxo menstrual, né? Disse que está tendo os sintomas, que é aquilo que a gente conversou. Geralmente isso acontece após os 40, que começa a ter esses sintomas realmente da menopausa. E tem que ver também se realmente esses sintomas são da menopausa, né? A gente mora numa região muito quente, então tem que ver se são as ondas de calor da menopausa, que é aquela coisa que vem rápido e também passa rápido, né? A mulher fica pingando, molhada de suor, piora à noite, e tem que ver se são realmente essas ondas de calor ou se é o calor da região. Da região, né? A oscilação de humor, isso, a oscilação de humor também pode variar. Então, assim, precisa realmente de uma avaliação pessoa a pessoa. Então, ela precisa procurar um ginecologista ou um endocrinologista, tá tirando as dúvidas dela, talvez fazer alguns exames para estar avaliando como é que está realmente esse perfil hormonal, se tem alguma justificativa, se realmente está entrando numa falência ovariana, se não está, para a gente poder ver o que é melhor para estar aliviando esses sintomas dela. Pois é, a gente tem uma figura muito interessante, que às vezes a mocinha que está aí na figura está até assim, preocupada, porque ela está tendo né? essas mudanças, né, do humor e tudo. Mas não tem nem a ver com aquela situação que diz assim, porque eu menstruei muito cedo, posso entrar na menopausa mais cedo. Não tem relação com a idade que a menina inicia, né? Tem a menarca, que é a primeira menstruação. Tem mais relação, tem um pouquinho relação com a idade que a mãe entrou na menopausa. Então, geralmente, filhas de mães com menopausa precoce acabam desenvolvendo, geralmente não, mas algumas vezes acabam desenvolvendo a menopausa precoce também. Era questão da genética? Isso, eu já tenho o contrário também. Tenho algumas mulheres, eu tenho paciente minha que já tem 56 anos e ainda menstrua todos os meses. Então, e ela disse, minha mãe também entrou na menopausa com 57. Então, assim, tanto para entrar na menopausa mais tardiamente ou para entrar na menopausa mais precoce, também pode ter relação com parte familiar. Mãe, tias, entendeu? As mulheres da família, mas não necessariamente com a idade da primeira menstruação. Isso não tem, já foi comprovado que não tem relação. Pois é. E olha, a alimentação saudável é fundamental em todas as fases da sua vida. Agora eu vou dar um recadinho muito interessante, que é da Cozinha Fit da Dina, que ela mostra um cardápio bem saudável. A endocrinologista está conosco também, e a gente vai estar conversando sobre essa importância também de você cuidar, de praticar exercício, uma boa alimentação e chegar na menopausa com mais tranquilidade. Não vai desandar a comer tudo aí não, porque também tem consequências. A gente vai mostrar aí para você um cardápio bem saudável, que é da Cozinha Fit da Dina. Pode soltar aí, por gentileza, que tem sucos que são bem saudáveis também, sucos que são refrescantes, que você pode, né, aliviar esse calorão que tem na nossa cidade. Por natureza já é quente, Mossoró, né? Hoje está nubladinho, mas você percebe que é bastante abafado. Então, lanches mais saudáveis, sucos de várias, né? Tem com várias opções para vocês, os vermelhos, os verdes, como costumam falar.
Temos saladas de frango, de carne, diferenciados sanduíches naturais também, que podem ajudar na sua alimentação também durante a menopausa. Então, é uma fase da sua vida que você precisa de atenção na alimentação, no exercício físico e também no acompanhamento médico. Entrou na menopausa, vou poder nunca mais, não preciso mais ir para o ginecologista. Endocrinologista, não vou precisar mais também. E não é bem assim, não. A entrega da sua alimentação é gratuita, liga para a Fernanda, ela vai lhe atender com o maior carinho, tá? O endereço e tudo, tá? Para você fazer a sua solicitação com antecedência. Você pode levar até para Tibau. Seu lanche, sua refeição, não tem problema, mas não tem mais desculpa. O importante é você se alimentar de forma saudável. A alimentação influencia, né, doutora? Importantíssimo. Realmente, algumas mulheres que passam esse período, né, que entram na menopausa de uma forma mais tranquila, geralmente é porque praticam atividade física, já têm um hábito alimentar mais saudável, já têm bons hábitos em geral, e aí com isso acaba tendo menos sintomas. E mesmo as que têm os sintomas, então não tem mais jeito? Tem. Se realmente melhorar os hábitos alimentares, se melhorar, começar a fazer uma atividade física, também ajuda nesse alívio dos sintomas da pós-menopausa. A Maria de Fátima está colocando aqui que ela entrou na menopausa com muita tranquilidade, passou um ano sem ter problema nenhum. Depois desse um ano, mais ou menos, ela disse que começou a ganhar peso. É comum perder ou ganhar peso durante a menopausa depois de um ano já? É comum ganhar peso, coincidentemente, no período da pós-menopausa. Mas vamos analisar. Provavelmente esse ganho de peso não seja da menopausa em si, e sim do passar dos anos, né? Da evolução da idade. A gente sabe que quando vai aumentando a idade, vai diminuindo o metabolismo, aumentando as chances de ganhar peso. Porque lembra da história de que quando as meninas começam a usar anticoncepcional e dizem, eu engordei por causa do anticoncepcional. E é o mesmo hormônio. Então, por que a falta desse hormônio engorda e o excesso desse hormônio engorda? Então, o que ele faz no peso? Na verdade, ele não contribui no peso. O estrógeno, ele pode dar um pouquinho de inchaço, algumas mulheres sentem algum inchaço, então com a reposição hormonal pode ter um inchaço discreto, não é para ter muito, porque a dose hormonal é baixa, é abaixo da dose fisiológica, mas esse ganho de peso que acontece, na verdade, após a menopausa, geralmente é por conta de hábitos associados, né? Lógico, a pessoa fica mais sedentária, fica mais lenta, o metabolismo já lentifica pelo avanço da idade, então tem mais relação com isso. Por isso que no caso dela aconteceu um ano depois, deve ter mudado alguma coisa dos hábitos esse um ano depois, e por isso aconteceu de aumentar o peso. Volta para a história, dieta e exercício físico. Pois é, e tem gente que só começa a se exercitar depois que a menopausa realmente fica ali castigando, aí diz assim, agora eu vou praticar o exercício. E comer alimentação também saudável. Os grãos ajudam muito na menopausa, né? Isso, tem alguns grãos que são ricos em fitoestrógeno, né, em fitoesteróis, então acabam ajudando nesse alívio dos sintomas, mas é importante uma alimentação saudável em geral. Não tem mais aquela obrigação de aumentar a ingesta de soja e tal, como teve uma época que tinha. Hoje é mais alívio de sintomas, em algumas mulheres faz a reposição hormonal mesmo, e uma alimentação saudável, alimentos mais leves, mais fruta, mais verdura, salada. Ao invés de fazer uma fritura, faz um grelhado, um assado, sempre evitando gordura, evitando fritura, que com isso vai ajudar a se sentir melhor no geral e com isso ter menos sintomas da menopausa. Pois é, às vezes você não está nem tão obesa assim, a questão de ficar empachada mesmo. Come bastante, aí já o corpo já está mudando, né? Exatamente. Está satisfeita, mas quer comer mais. Porque aí a má alimentação, ela não só leva ao ganho de peso em si, de gordura e subir na balança e aumentar aquele peso, mas também leva um aumento de gordura em relação à parte de massa muscular, que isso também atrapalha, e leva também a uma agressão gástrica. Então, às vezes, nem tem um excesso de peso, mas se sente, como você falou, empachada, se sente uma azia, sente uma queimação, não se sente bem. E às vezes tem até um inchaçozinho discreto por conta da má alimentação. Quando começa a se alimentar melhor, esse inchaço acaba diminuindo, aumentar a ingesta de água também, que é essencial, água é vida. Então tem que tomar bastante água para estar tirando realmente essas toxinas, essas coisas ruins do organismo. A Jaqueline passou para a gente agora, dizendo, Jaqueline Costa, ela está aqui no Nova Betânia e ela disse que tem 52 anos, a menopausa dela foi tranquila, porém ela disse que tem muita retenção de líquido
por conta... A doutora acabou de falar para a gente beber muita água, né, Jaqueline? Isso. Talvez seja isso. Você não está ingerindo água suficiente. E a alimentação, né? A alimentação também. Se tiver uma alimentação muito rica em fritura, gordura, massa, doce, esses agressores mesmo, e coisas industrializadas também, não pode esquecer que tem muito conservante, muito corante. Então, coisas que a gente sabe que faz mal mesmo, não tiver a prática de atividade física. E, além disso tudo, ainda tomar pouca água, aí... a tendência realmente é um inchaço, porque entra a mesma história, o estrógeno ele favorece ao inchaço, então a falta dele não deveria dar inchaço, então entra a mesma conversa da questão do peso. Não dá para se atribuir à menopausa em si, a diminuição de produção hormonal, e sim a outros fatores externos que acabam contribuindo. Aí nós temos aqui a Ana Patrícia, ela diz o seguinte, que o que mais preocupa ela quando chegar na menopausa é a questão não do apetite de alimentação, mas a questão do apetite sexual que pode interferir no relacionamento dela. A gente vai para o intervalo, viu, Ana Patrícia? A gente volta já já para falar disso também aqui no Saúde e Bem-Estar. Hoje o tema é menopausa com a doutora Taliana Medeiros. A gente volta já já. Olá. Você gostaria de conseguir aliviar de vez os sintomas da menopausa? De forma totalmente natural. Sem a necessidade de medicamentos. E nem reposições hormonais. Que são bastante caras. Se sua resposta for sim, acesse o link na descrição do vídeo. Ou no link no primeiro comentário.